Boa tarde a todas as senhoras e senhores. É um gosto para mim vir a Santarém. Há um elo muito forte que me liga a Santarém, um elo personalizado na figura do Sr. Professor Joaquim Veríssimo Serrão, de quem fui assistente na Faculdade de Lisboa durante vários anos, com quem fiz o doutoramento, foi que orientou o meu doutoramento, esteve, obviamente, nas provas de doutoramento, sempre administrando uma grande generosidade, e gerou-se uma grande amizade entre nós. E também com ele, foi pela mão dele que eu tive acesso à Academia Portuguesa da História, inicialmente como académico correspondente, atualmente como académico de número, mas ambas as categorias pela mão dele. E quero testemunhar aqui publicamente esta minha gratidão, porque penso que é importante nós sermos gratos para com as pessoas que nos fazem bem. E ele ajudou-me sempre com uma característica muito própria, que é estimular-me permanentemente, tendo assim, uma certa tendência para o perfeccionismo. Vários professores me disseram, e portanto, e sei que às vezes sou um bocadinho lento a fazer, e ele, não, sei lá, não estava bem. Diz, não, senhor, ponto final, vamos terminar, já chega, porque pelo menos nunca tem fim, se quiser, nunca tem fim. De modo que assim foi. E foi graças, digamos, à energia dele, ao impulso estimulante dele, que os termos à escrita, arrumei, e aqui estamos. E graças a Deus por tudo. Bem, então, escolhi para tema o que já foi anunciado, a conferência que tem o título Santarém, uma diocese planeada e não criada no século XVI. Serviu-me o documento que subjaz a tudo aquilo que eu vou dizer é um memorando que tive a sorte de encontrar do Bispo Capelão-Mor de Dom Filipe I de Portugal, assim se deve dizer, falando exatamente sobre Santarém e com uma minúcia que é pouco desconhecida, minúcia e uma síntese de toda a situação, dada a sua grande capacidade intelectual e qualidade espiritual que este Bispo, filho dos Condes da Castanheira, do primeiro Conde da Castanheira, Dom António da Taíde, que foi vendedor da fazenda de Dom João III, e foi um homem, portanto, um filho segundo, que, segundo a tradição portuguesa, os filhos segundos seguiam a carreira eclesiástica, e este ascendeu, ascendeu ao cargo de bispo, primeiro Viseu, depois de Capelão-Mor do cardeal Dom Henrique, e depois Capelão-Mor de Dom Filipe I de Espanha. Mas a isso aludirei ao longo da minha exposição. Tem-se interrogado os estudiosos de história regional e local, em particular notabilíssimos esclaretanos, sobre a razão por que Santarém, só no Natal de 1868, recebeu carta do rei Dom Luís, referendada por Sá da Bandeira, a promover a vetusta vila à categoria de cidade. A este questionamento juntam-se também os que à história religiosa se dedicam, procurando interpretar a tardia ascensão a século de bispado, quando a vila, desde há muito, reunia os requisitos necessários para que a honra fosse plena, isto é, que houvesse uma coincidência entre o estatuto de cidade e o centro de bispado. Equacionada a problemática nestes termos, impõe-se proceder a uma incursão no tempo para averiguar os critérios exigidos para que a promoção acontecesse. Embora, já desde o século XV, Santarém tivesse recebido o título de notável, que em privilégios, isto segundo as ordenações afonsinas, que em privilégio o título nobilitante de notável equiparava
ao Estatuto de Cidade, mas seria um pouco diferente. E para que o remoto não se torne fastidioso, fixemos no século XVI a centúria que mais cidades viu nascer em Portugal. Dom Manuel I e Dom João III, dois monarcas do Renascimento, que coincide, corrente cultural, que coincide com os avós da modernidade, compreenderam muito bem, através do seu modo de proceder governativo, a importância do fenómeno urbano e integraram-no até em muitas expressões da corrente cultural que eram contemporâneos do Renascimento, tornando-se grandes promotores da elevação de vilas ao estatuto de cidades. Depois de uma Idade Média marcada pela ruralidade e sem grandes apelos aos dinamismos inerentes à vida cidadina, o Venturoso concedeu o título de cidade a Estremoz, Tavira e Beja, Dom João III, a Faro, Leiria, Miranda e Porto Alegre. Isto cingimos ao espaço metropolitano, mas se alargarmos os horizontes pelo Império Ultramarino, o número impressiona qualquer historiador. Assim, se Dom Manuel apenas elevou o Funchal a urbe e sede de bispado, já Dom João III, em 25 anos, ponteou o Portugal dilatado pelo mundo com 10 criações urbanas. No Atlântico, Santiago de Cabo Verde, Angra e São Tomé, Ponta Delgada e Bahia. No Índico, Coxim, Chaú e Malaca. Goa, nunca teve carta de cidade, mas como diocese, arquidiocese, que era do Oriente, teve também um ritmo criativo nunca antes conhecido. E o que faz deste monarca, Dom João III, aquele que mais cartas de fora de cidade passou em toda a época moderna portuguesa, entendendo-se aqui época moderna dentro das balizas cronológicas do século XV, final do século XV ao final do século XVIII. Em quase todas, não em todas, a promoção da cidade coincidiu com o estabelecimento de sede episcopal, em consonância com as concessões vigentes. Eram elas, havia uma concessão vigente sobre cidade, que era que saiu da pena de João de Barros, um esclarecido e culto homem desta época, certamente impressionado por aquilo que observava, que era contemporâneo. E levou-nos uma interpretação do fenómeno inovador nos seguintes termos. Cidade é aquela que é cercada de muros e que antigamente, isto é, na antiguidade clássica, teve nome de cidade. E esta definição lhe deram Bartolo e Balbo, que lhe acrescentaram mais que para se chamar cidade há de ter bicho. Reconheça-se que a definição tem consonâncias um tanto ou quanto medievais, bebida em autoridades da Baixa Idade Média que cita os jurisconsultos Bartolo e Balbo. Não atende, João Barros não atende ao acentuado crescimento demográfico depois de um longo período de recessão demográfica que a Europa e Portugal conheceram, também não atendeu ao extraordinário dinamismo que a expansão ultramarina impulsionava, realidades de que era contemporâneo e que contribuíram fortemente para esta pujança criativa de urbes. A definição dada por João de Barros nos anos 30, 40, do século XVI, terá sido bebida nos meios escolares, mas prevaleceu por muito tempo, pois quase ao findar a centúria de 500, um conhecido silesiano, conhecido como historiadores, chamado Érico Lassota de Steplow, polaco, mas da Silésia, e que esteve em Portugal ao serviço de Dom Filipe I, entre 1581 e 1584, e visitou Santarém, extasiado com o que os seus olhos podiam ver,
transpôs para o seu diário o que observou e, de certo modo, forneceu uma outra definição de cidade. Santarém. Ele não escreve Santarém como já se escrevia. Escreve Santa Eirene, que quer dizer Santa Irene. E aqui este aspecto é bastante importante para... Já relevarei esta importância. Santarém, isto é, a cidade, a vila da Santa Irene, de Santa Iria. Está em espanhol, eu para não estar a ler ridiculamente o espanhol, faço em português. É um formoso, grande e agradável lugar, situado sobre o Rio Tejo, a 14 léguas de Lisboa, a cuja diocese pertence. Não tem o título de cidade, mas apenas de vila, porque carece de bispado. Julgo que isto é conhecido dos historiadores daqui de Santarém, estas definições. Confrontando as definições dos começos de 500 de João de Barros, com a proximidade do seu ocaso das cinturas, também eles escrevem em 1580, já que há um século, verifica-se que, no sentido geral, prevalece a exigência, porque ele é um viajante, e, portanto, passa por aqui, enfim, captou isto, enfim, em diálogos com pessoas daqui. Não era propriamente um historiador, era um homem de armas, era um homem do exército. Um cronista, de certo modo, um cronista que registava no seu diário as observações que fazia. Confrontando, dizia, as definições em pontos extremos, momentos extremos do século XVI, que é aquele que nos interessa, verifica-se que, no sentido geral, dizia, prevalece a exigência de que cidade coincida com sede episcopal. Enquanto os demais requisitos enunciados por João de Barros aos poucos irão caindo, tais como muralhas, etc., e muralhas não faltavam a Santarém, porque, entretanto, a realidade da guerra alterava a exigência das muralhas. Os tempos tinham evoluído, o fenómeno de guerra e arte da guerra, e o pragmatismo governativo também. Em todo este contexto, a possibilidade de se tornar Santarém, de se tornar assento de bispado, integrado na corrente das criações de Dom João III, é-nos dada a conhecer, como disse no começo, por um muito interessante memorando elaborado pelo Bispo de Capelão-Mor, Dom Jorge de Ataíde, em maio de 1593. Ao preconizar a Dom Filipe I que Santarém se tornasse sede de bispado, nos termos que a seguir referirei, escreveu, e já em tempo de Dom João III, se tratou de fazer em Santarém bispado. Não há muita documentação do tempo de Dom João, não encontrei, do tempo de Dom João III, a preconizar a criação de cidade. A informação veio da leitura do memorando do bispo preferido. Sabe-se que no tempo de Dom João III foram ponderados todos os requisitos para outras criações de dioceses, tais como Viana da Foz do Lima, a partir do século XIX, Dona Maria II, chamada Viana do Castelo, Freixo de Espada à Cinta, Covilhã e Abrantes. Avaliou-se tudo, há processos para estas situações. Para estes casos foi tudo rigorosamente avaliado. Avaliou-se tudo para o nascimento de uma diocese se exigia. Fundamentalmente um problema de extrema delicadeza e que gerava conflitualidades, a desanexação, ao criar-se uma diocese, a desanexação de território a outras dioceses, amputava-se para criar, obviamente, uma outra diocese, com grande irritação. E aproveitava-se já agora, os momentos para a criação da diocese, aproveitava-se a morte de um bispo. Morreu um bispo, e então, imediatamente, já não havia reclamações. E o Dom Jorge, eu não vou entrar nos outros pormenores, o Dom Jorge disse, mesmo que morreram não sei quantos bispos, era uma altura excelente para ser criada a diocese, porque não havia contestação, e não se fez. Bem, e agora, quando ele preconiza, há uma morte. Há uma morte de um bispo, que era uma altura excelente. Desculpa se tivesse aqui o Sr. Bispo, ou o Vigário Geral, não gostaria de ouvir isto, nem gosto.
Ora bem, avalia-se a desanexação do território, é outro dos processos, aspecto muito problemático, e as rendas, tudo isto tinha a ver com as rendas necessárias para o sustento, como se chamava, da mesa episcopal e para o cabildo. Duas fatias importantes a criar. A questão das rendas eram organizadas a partir do número de paróquias de que se fazia o elenco, fazia-se o elenco das paróquias, quanto rendia cada paróquia, e por aí se fazia a avaliação financeira da diocese. É bem sabido de que de todos os projetos de Dom João III sobre a criação de diocese, só 3 se efetivaram, e tudo isto é bastante conhecido, mas é bom lembrar: Leiria e Miranda, que hoje chama Miranda do Douro, em 1545, e Porto Alegre em 1549. As preocupações do rei piedoso decorriam de dotar o reino de malha administrativa mais eficiente, como foi a subdivisão das comarcas. E já agora, fazendo subir o número de 16, que dadas de Dom Manuel, a 28. Após, este aspecto é bastante importante, uma rigorosa avaliação da demografia, porque a demografia, isto é, cada indivíduo, ou no caso, cada povo, era um núcleo familiar a tributar, este aspecto é importante. O famoso numeramento também é conhecido, efetuado entre 1527 e 1532, que contribuiu para para serem tomadas várias decisões no tocante, digamos, às comarcas ou correções e no tocante às dioceses. Para o caso das dioceses, preocupavam, diz Dom Jorge da Taí, o serviço de Deus, o bom governo da cleresia e do povo. Isto é, havia preocupações de ordem espiritual. E isto mesmo se pode ler nos documentos fundadores da Diocese de Leiria e Miranda, mas é repetido noutros. Era uma expressão quase de chancelaria que se repetia, e para a correspondência e para a diplomacia que se tinha de estabelecer com Roma, fixavam-se parâmetros, digamos, expressões muito fortes para convencer o Papa, porque era preciso convencer o Papa à criação dos dioceses. Respirava-se, por outro lado, o clima reformador, que terá a sua plena concretização no Concílio de Trento, e a necessidade de um clero de melhor qualidade para evangelizar as populações. E aqui se integra também, há aqui outro fenómeno que se integra, que não é a propósito, obviamente, que é a criação da Universidade de Coimbra. Integra-se neste projeto de criar gente de qualidade, de melhorar o nível cultural e intelectual de bispos e de pessoas de qualidade, enfim, que estavam à frente e vinham colocar toda a responsabilidade. Dom João III tem uma política extraordinária, tem uma profunda admiração e discordo perfeitamente com a Alexandre Plano, que dá uma visão um bocadinho apenas por causa da perspectiva do Dom João III, criador da Inquisição. Mas é mais do que isso, como já provou o professor Silva. Mas adiante. Respirava-se o clima reformador de Trento, dizia. Mas Santarém, e queremos que ser muito sincera a preocupação do monarca com estas expressões. Mas Santarém, tal como as outras hipóteses colocadas, não tiveram então efeito. Ao final do século XVI, recoloca-se a elevação de Santarém episcopal. O proponente é o antigo bispo de Viseu. A iniciativa parte do bispo. Dom Jorge da Taí, já disse, filho do Conde Castanheira, e que há este traço no seu percurso, sendo apenas clérigo, seria tonsurado um pouco mais, e ainda, não sendo ainda presbítero, nem presbítero era, participara na última fase do Concílio de Trento. Regressou a Portugal profundamente imbuído da doutrina contra-reformista, que absorveu nas sessões conciliares, e que está bem patente também no acervo de livros que de Roma trouxe e que reuniu na sua livraria, como antigamente se designava
as bibliotecas, como terei a oportunidade, se eu der de saúde, de dar a conhecer a riqueza da livraria de Dom Jorge de Altair, cujo elenco de livros possui. A descrição, obviamente, de livros. Ora bem, tendo acompanhado Dom Jorge de Altair, tendo acompanhado Dom Filipe I no seu regresso à Espanha, Filipe estava aqui, na qualidade de capelão-mor, zelava pelos interesses da Igreja Portuguesa. Era esta a função do capelão-mor em Madrid. Era zelar, tratava dos assuntos eclesiásticos. E trabalhava muito proximamente em colaboração com o Conselho de Portugal. A instituição onde passavam e eram avaliadas todas as matérias atinentes ao último reino que o monarca agregara à coroa de Castelo. É de inteira justiça sublinhar que o prelado, Dom Jorge, com notáveis dotes intelectuais e profunda vida espiritual, zelasse pelos interesses da sua pátria e foi um zelador dos interesses da pátria. Não foi um traidor. Zelava pela ortodoxia da fé, como é óbvio. Condição também para a coesão da monarquia hispânica que tinha à frente um rei que se intitulava de Rei Católico. É uma monarquia confessional. E é dentro desta sintonia que fazem proposta da criação da Diocese de Santarém, explanando uma coerente argumentação, o documento é de um homem muito inteligente, que passamos a expor essa argumentação, obviamente não diretamente destacando, a expor com os comentários que se impõem. O que é que preconiza para a criação do Bispado de Santarém? Escreveu que o Bispado da Guarda, sendo em renta, e começava só pela renta, era logo o aspecto financeiro, sendo em renta, logo após o de Coimbra, foi sempre tão mal governado, havendo tido prelados de muitas partes e virtudes, isto partes de qualidades e virtuosos, mas que não residiram nele, por a terra ser muito fria. O problema das rendas era então critério fundamental para a existência de uma diocese, como já sublinhei, para prestígio do prelado. Um prelado que tivesse uma pouca renda não tinha prestígio. E já agora explico que normalmente para as dioceses do país eram pessoas normalmente filhos de famílias da aristocracia. Para as dioceses, e porque tinham as rendas maiores, para as dioceses do Ultramar, tirando Goa, porque era a arquidiocese e era a cabeça do Império Ultramarino, as rendas eram muito magras e normalmente eram até religiosos, pessoas franciscanas, dominicanas, que eram escolhidos para bispo e as rendas eram de facto muito magras. Não tinha comparação nenhuma com os valores que oferiam os bispos da Quinta. Porquê? Para prestígio do prelado, porquê para a renda elevada? Para prestígio do prelado, é prestigiante, pela influência que tinha na área da sua jurisdição diocesana. E é preciso lembrar que o estatuto de bispo equivalia aproximadamente, então, em consideração social, equivalia aproximadamente ao de conde. Nós pensamos, e servia, digamos, de referência, a criação do conde Afonso V fez do bispo de Coimbra bispo conde de Arcadilho. E, portanto, reparem que coloca em pé de igualdade, em prestígio social. Quanto às rendas oferidas pelos dois bispados, comparando a Guarda, isso também, depois, o documento do início de Coimbra. Quanto às rendas oferidas pelos dois bispados de Coimbra, do início um documento de 1529 informa que Coimbra tinha de renda 12.000 cruzados, era uma quantia voltada, e a Guarda 5.000 anuais, rendas anuais. Num outro memorando assim, que se designa retrato e reverso do Reino de Portugal, que se presume ser muito próximo de 1580, de autor italiano, que se desconhece o nome, colhe-se que o Bispado de Coimbra valia 20.000 cruzados. Isto tem a ver, e é um indicador muito interessante,
verificar os valores, as rendas, o valor das rendas, que é espelho digamos, do crescimento do custo de vida ao longo do século XVI, que é galopante no século XVI, enfim, uma interpretação que os preços subiram 4 vezes mais, quadruplicação. Ora bem, e portanto, enfim, 1580. E dizia o mesmo autor italiano, e nenhum dos outros vale menos de 10.000. Montante que Capelomor, no memorando, prediz que a Guarda, em 1583, confirma que rendia 10.000 cruzados. Portanto, o problema das rendas era este. Era, portanto, um bispado valioso. Dom Jorge articula a renda com um outro problema. Este é bastante importante. É o problema da residência dos bispos na diocese. Toca logo no começo do memorando nesta questão que foi calorosamente debatida em Trento e que, como é também bem de todos, teve por grande defensor o arcebispo de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que conseguiu ver aprovada, depois de muitas lutas, a exigência da residência dos bispos nas suas dioceses. É que da residência decorria um outro fator, que era a obrigação de visita pastoral da diocese. Aspecto que Dom Jorge da Taíde várias vezes insiste. As dioceses não são visitadas. O povo cristão não é doutrinado. Desvalorizando Dom Jorge da Taíde, desvalorizando o problema do desconforto, do frio, do clima, da Guarda, como diz, acrescenta, e muito mais frias são. Ele vivia em Madrid, devia passar assim um bocadinho de entre Madrid e Portugal, devia passar assim uns invernos rigorosos. E escreve, muito mais frias são as cidades da Alemanha e as que estão situadas nos Alpes e Pirineus. Um homem conhecedor da realidade europeia. Bem, e em Castela, Burgos, Cuenca, Sigüenza, Ávila e outras, nas quais residiram e atualmente residem os seus prelados. Por razão é que os bispos não vão para a quarta, os outros também passam frio. Para concluir que, sob este pretexto, os prelados egitanenses estanciavam mais, vinham cá para baixo, em Abrantes e Punhete, diz ele, Constância, que está, tanto, diz ele, nos limites do território da prelacia. Era exatamente o que eu mostrei. Que se pode dizer, que equivale a dizer, que reside na diocese de Lisboa. Mas havia outra questão, é que a facilidade de ligação de Lisboa, de Abrantes e daqui da parte sul, a Lisboa via Tejo. E os prelados, aqui está subjacente outro problema, é que os prelados, até então, tinham uma concepção ainda muito arraigada de bispos cortesãos, bispos para a diplomacia, não de bispos pastores. E o que se pretende é aplicar o modelo do bispo pastor preconizado por Trento. E o virem para aqui era fugir da Guarda e facilmente acorreria à corte. Há um caso muito interessante, o bispo da Guarda passava a vida na corte do Dom João de Portugal, que eu fui estudar, e que passava a vida em Lisboa. Muito bem. Bem, desculpem para nós, se fizer a dizia mais que a falta de residência, o não residirem, contribuía para denegrir um outro aspecto da imagem do bispo da época, que é ter um palácio episcopal, portanto, que prestigiava o bispo tinha ter um palácio, enfim, para a altura era necessário, enfim, que impusesse a figura. Dois aspectos, residência episcopal, palácio episcopal e catedral, eram aspectos fundamentais para a imagem prestigiante do monarca. E ele toca nestes problemas, em todos estes problemas. E mais ainda, acrescia a isto outro aspecto, que é o funcionalismo dos funcionários que serviam na cúria, nas cúrias episcopais. E que eram, diz ele, importantes para o governo da diocese, com consequências, tais como ele diz, em desordens do Estado eclesiástico, porque os juízes, etc., eclesiásticos, cada um fazia. A guarda era uma desgraça, na realidade. Nas paróquias não havia confessores, não havia confissões, nem confissão, e também que se repetia na vida dos seculares.
ou cristão. Isto é, era um homem com preocupações de pastor, Dom Jorge da Trigo. Tinha sido bispo de Viseu. Contraria a opinião corrente de que se transferia, corria a opinião, havia na altura uma opinião, de que se fizesse a transferência para a Covilhã, que da Guarda se criasse uma diocese na Covilhã, ou então em Abrantes. E eu contraria essa opinião, com um argumento que era importante. A cidade da Guarda, e aqui acho muito interessante, despovoar-se-ia. Porque o cabido e oficiais do bispado são os que o povoam e sustentam. Ora bem, temos, portanto, a importância. A presença do bispo é dinamizadora de uma atividade intelectual, cultural e económica. Referência de grande importância para o papel que o corpo de eclesiásticos e de letrados, servidores da Cúria, desempenham, como já disse, no dinamismo social, económico e cultural da cidade, de uma cidade episcopal. A propósito disto, recorda também o aspecto patrimonial, demonstrativo, da estatura humana e intelectual de Dom Jorge da Trigo, a importância do edifício da Sé. Ele fixa-se, portanto, não há passo episcopal, mas há uma Sé muito importante, a Sé da Guarda, e que ele transcreve nestes termos muito interessantes. Nem a Sé se pode mudar a Sé da Guarda, porque o edifício que hoje tem é muito bom, e se gastaram 200 anos ou mais em o fazer, desde o tempo de El-Rei Dom Fernando até o El-Rei Dom João III, em que se acabou a Igreja. E não é a razão que agora se gasta outro tanto tempo e dinheiro sem proveito, antes com certa perda. Um homem que tem em conta o peso do monumento, que hoje em dia é o local dos nossos olhos. Recupera a consideração de alternativas anteriores, Covilhã e Abrantes, criações que se discordam, como já disse, e desvaloriza estas duas situações para avançar com a sua proposta. O documento está muito inteligentemente construído, desvaloriza as outras criações para valorizar a proposta de Santarém, para avançar com Santarém. E começa agora passa então a Santarém, começa por definir os limites territoriais. Que limites devia ter a diocese de Santarém? Integraria-se um modelo, toda a zona da cidade, toda a vila, integraria toda a zona de Vila Velha de Ródão para baixo, com Mação, Sardual, Abrantes e Pinhete, a que se juntariam isto quer dizer, eram terras pertenciam à Diocese da Guarda, a que se juntariam os lugares do arcediagado de Santarém que pertencia a Lisboa. E ele diz, as terras do Lisboa estava dividida, a Diocese de Lisboa, o Arcebispado de Lisboa, o Arcebispado tinha 4 arcediagados, correspondem mais ou menos às zonas pastorais. Lisboa, Santarém, Setúbal e Óbidos, mas Santarém tinha a cabeça. E ele diz o seguinte, os arcediagados sempre foram muito mal governados por os arcebispos de Lisboa, muito raramente os visitarem, de que sempre houve queixas. A demografia é outro argumento que invoca, que mais parece um elogio à cidade de Lisboa, num inciso muito pequeno, mas muito significativo, que se poderá integrar nos elogios à capital, em que o século XVII será pródigo para conseguir a transferência da corte de Madrid para Lisboa. Para mim, até agora, é um texto precursor, mas porque é dirigido diretamente ao rei, ele fala com muita sabedoria, muita diplomacia. Diz ele o seguinte, escreveu o seguinte: agora, ainda há mais razões para isto se realizar, para se criar Santarém. Porque a cidade de Lisboa, desde então para cá, desde Dom João III para cá, tem vindo em grande crescimento. E cada dia cresce mais. E só a cidade por si tem necessidade do bispo. E assim crescerão as rendas, segundo o sensível. Além disto,
como nem Vossa Majestade, o Mourão é dirigido a Filipe, nem os seus sucessores podem sempre residir em Lisboa, ele sabia perfeitamente que os Filipe nunca mais cá metiam os pés. Meteram, desculpem a expressão, viriam um cá depois do outro. É mais verossímil que se há de sempre servir dos prelados da capital para efeitos de governo, que muitos bispos, arcebispos de Lisboa, acabaram por ocupar cargos de vice-reis, etc. Portanto, cargos políticos. E, portanto, ele diz que aqueles cargos políticos incompatíveis com um cargo pastoral. Quanto à regra do bispo de Santarém, o Capamor não avança com montante, porque preconizando que era necessário saber-se com exatidão o número e nome das igrejas que se deveriam tirar do Bispado da Guarda e do Arcebispado de Lisboa. Condição também para se organizar o processo que deveria seguir para Roma a fim de serem obtidas as necessárias rendas. Sublinhe-se que, a propósito das rendas, ainda mais um aspecto, o prelado sublinha a sua importância noutra perspectiva, como meio do prelado, do bispo, de distribuir esmolas pelos pobres. E muitas vezes aparece a censura de que os bispos que viviam fora da sua diocese, a Dom João de Portugal, que era filho do conde do Conde Vinhoso, come as rendas, vive aqui e acolá, come as rendas e não as distribui pelos pobres. Os bispos eram censurados por não praticar aquilo que nós dizemos acreditar da esmola. E as rendas é uma questão muito discutida em várias perspectivas, como julgo que é. Falta a catedral. E o bispo e o Dom Jorge da Trinde preconiza que seja a igreja de Nossa Senhora da Vila. Porquê? Porque é grande, está muito bem situada na vila. E para ela então seria transferida a colegiada de Santa Maria de Alcobaça, que diz: tem chantres, mestres de escola, tesoureiros e cómicos em abastança, benefícios que são do patronato real, só lhe faltando o diálogo e a arcediado para se constituir em capítulo. Para haver uma diocese, agora já não, mas era necessário para haver um bocadinho de cómicos com as dignidades que aqui não se. Mas eu explico como é que arranja ali, mas não vou gastar. É bem sabido, estou a chegar ao fim, é bem sabido que o projeto, tão bem pensado, implicava, relaciona-se agora com a cidade, é bem sabido que o projeto, tão bem pensado, tão bem estruturado, implicava a evolução da vila de Santarém à cidade. Admito que Dom Filipe I não tenha feito, esta produção, não tenha feito por ressentimento, por em Santarém ter sido aclamado Dom António do Cravo, seu principal adversário na disputa pela coroa. A visita que em 1581 fez à vila terá sido uma reconciliação. Isto, portanto, não conseguia avaliar na minha boa vontade. Pensa assim. A ida que ele fez, a visita que ele fez à Igreja do Santíssimo Milagre, e não sei se também ao Cristo milagrosamente desperto do braço da cruz, que estava na Igreja de São Bento, do convento de São Bento na altura, eram credenciais de dimensão, credenciais fortes para a profunda religiosidade dos escalabitanos, a que Filipe não era indiferente. Dom Filipe I era um homem cultor, colecionador de relíquias. É um homem que tem um perfil tridentino perfeito, não se recupera todo o culto de relíquias. Ele fez uma coleção historial enorme de relíquias. Ora, e ele gostava de havia relíquias, enfim, os presentes que ele tomara ofereceu uma espinha, um espinho da cruz de Nosso Senhor, que já havia três, que seria o terceiro em Portugal, não sei os espinhos criados pelo mundo, enfim, uma coisa muito grande. Ora, desculpa, não há parte humorística. Foi com toda a certeza também que sentiu que pisou solo aqui em Santarém, conquistado aos mouros pelo rei fundador da monarquia. Ele que vinha iniciar uma nova dinastia e estava muito bem atento ao peso da história portuguesa. E, como sabemos, na geografia local, a conquista de Santarém por Dom Afonso Henriques foi precedida de sinais prodigiosos. Não terá querido fazer,
elevar a vila, talvez, na minha perspectiva, para não alterar equilíbrios existentes, na sequência do compromisso antes assumido nas Cortes de Tomar, de respeitar o ordenamento institucional e jurídico do Reino. Para terminar, retomo a educação que, sobre Santarém, também disse: este lugar, que se tem pela melhor vila de Portugal, é uma realidade, é de veras. E daí o refrão: vila por vila, Valladolid em Castela, Santarém em Portugal. Com a diferença é que Valladolid foi elevada a sede de bispado. Valladolid, terra natal de Dom Filipe I. Dom Filipe I nasceu em Valladolid em 1527. Era filho da cidade de Valladolid e protegeu-a muito. Valladolid foi elevada a sede de bispado em 1551, ainda por Carlos V, mas foi Filipe II que levou a cidade, que levou a vila de Valladolid, a cidade, em provisão régia de 1596. E assim, há esta comparação com a Sota desajusta-se da realidade portuguesa. E termino, não quer ser mais a vossa